Eu queria falar sobre o Felca. Ele tá bastante evidência, né? Agora em todas as mídias. Até então ele já tinha bastante evidência na internet. E depois da denúncia que ele fez sobre a adotização de crianças e jovens, né, adolescentes, eu acho que provavelmente você tá por dentro, né? Porque até na Globo ele foi. Todo mundo já viu a carinha dele aí. Mas o que acontece? Agora começou um negócio muito chato, que é a politização disso. E não é só de um lado. A esquerda tá pegando esse gancho dele para voltar com mais força na tal da regulamentação da internet. E por outro lado, a direita, tão militante e insuportável quanto, tá falando que ele tá sendo instrumento da esquerda, que ele foi implantado, que ele é uma criação da esquerda para trazer esse assunto, e aí através disso a esquerda, né, o atual governo, conseguiu o que tanto quer, que é regulamentar as redes sociais. E aí, tanto um espectro quanto o outro tá tirando o foco do principal tema aqui que o Felca levantou. E isso tá muito chato. Essa politização de tudo, sabe? Quem ganha com isso? Quem é que ganha com isso? Quem ganha e quem perde com isso? Uma coisa tão importante, por exemplo, como o Felca levantou, agora começam a criar essas narrativas, sabe? Para descredibilizar o que ele trouxe. No fundo, é tudo jogo político, interesses políticos, e o que tem que fazer mesmo para resolver o problema, isso não fazem. Tanto não fazem que isso é falado já há muito tempo, isso já tá todo mundo cansado de saber que esse problema acontece, tá debaixo dos nossos narizes. Precisou vir um influencer, né? Um menino bobão, entre aspas, tá? Eu já explico por que, bem entre aspas. Um menino zoeira, que faz muita zoeira na internet, que precisou vir um moço desse para fazer um auê no país. Sério, o que os políticos estão fazendo, né? Que não estão resolvendo isso e pensando nisso, e enfim. O motivo que eu tô gravando esse vídeo é porque, assim, além de eu estar percebendo, né, essa questão de politização, polarização do nosso país, chata pra caraca, insuportável, o que acontece? Eu acompanho o Felca já tem um tempo, não sei quantificar, com certeza mais de um ano. Não é que eu maratono os vídeos dele, nada disso, não sou aficionada, Felca idólatra, nada disso. Mas já vi bastante conteúdo dele, desde os mais bizarros até os mais, assim, legais. Mas o Felca, ele me intriga. Ele é um fenômeno. O Felca, ele é o Felca, sabe? E eu gosto muito dele. E aí, quando deu esse boom, essa explosão dessa denúncia que ele fez, eu, obviamente, não só por ser ele, mas também porque eu simpatizo com o Felca. Eu, na verdade, até me admirei com essa atitude dele. Não que eu não esperava isso dele, porque para quem conhece um pouquinho o Felca, sabe que dentre tantas bobagens que ele fala e faz, ele traz coisas muito legais. Sabe aquela coisa de você tá ali fazendo uma zoeira e não sei o que lá, e no meio disso você lança uma assim que ninguém espera, que ninguém tá esperando, mas que é absorvida por quem tem que ser. É isso, o Felca é essa pessoa. Por isso que o alcance dele é tanto, e por isso que ele tem um público gigantesco e diverso. O Felca, ele não tem uma bolha, ele tem um público muito diverso. Tem crianças, jovens, adultos, tem esquerda, direita, tem classe média, pobre, classe alta, porque ele é diverso. Para quem não conhece, né, vou só falar rapidamente aqui. O Felca, ele é um menino, um adulto agora, né, mas para mim ele é um menino, que na infância ele sofreu muito bullying. Ele até já relatou que ele apanhava. Então, assim, ele tem traumas e problemas emocionais por conta disso. Ele tem um jeito, eu tô olhando pra cá porque eu tô, inclusive, pausei aqui porque eu tava assistindo um vídeo dele, eu pausei e tá a carinha dele aqui. Eu tenho um carinho muito grande pelo Felca. Muito. Não sei nem explicar. Tô tentando, mas enfim. Ele sofreu muito bullying na infância, pessoas muito cruéis, justamente por causa desse jeitinho que ele tem, que para o público geral, ele é estranho, ele é esquisito. E isso, para uns, causa repulsa, para outros, talvez um pouco de inveja, porque apesar dele ter esse jeito meio diferente, meio nerd, né, como geralmente os nerds são classificados, né, rotulados, ele é estranho. Ele é esquisito. Esquisito, é diferente, né? Ai, nossa, seu filho é estranho, é diferente. É isso.
Mas, ao mesmo tempo, ele tem um coração de ouro, pelo jeito dele, o olhar dele, né? O olhar diz muito sobre a pessoa. Eu posso estar muito enganada, posso. Mas eu sou uma pessoa que às vezes eu consigo ver através do que a pessoa está mostrando. Não sei se isso é um dom, mas enfim. Eu tenho, assim, um olhar mais profundo nas pessoas, e não só o superficial, não só aquilo que elas querem mostrar publicamente. Então eu vejo um menino com um coração de ouro, um menino que sofreu bastante, um menino que teve muita dificuldade de ter amigos, de ter acolhimento, enfim, e ele mesmo já, eu não tô falando nenhuma novidade, porque quem já assistiu alguns conteúdos dele, ele mesmo já falou muito sobre isso. Então, pra mim, ele passa muita verdade, e ele fala com esse público, com esses jovens, com essas crianças que sofrem a mesma coisa que ele sofreu. Só que, assim, ele fala muita merda. Eu já peguei vídeos dele, assim, que ai, meu Deus, Felca, nossa, agora você exagerou. Só que, cara, não é nada do que eu já não tenho escutado na minha fase de criança, na minha fase de adolescência, na minha fase adulta, e aí pode ter um agravante. Eu acredito que ele seja neurodivergente. Eu não lembro dele já ter falado isso em algum vídeo, mas as primeiras vezes que eu assisti vídeo dele, eu falei assim, meu, esse menino, ele tem um quê de autista. Posso estar muito enganada, claro, né? Então, assim, pra quem sabe também um pouquinho sobre neurodivergência, sabe que o neurodivergente, ele muitas vezes não tem filtro. Ele fala o que vem, do jeito que vem. E como a proposta dele é ser ele, por quê? Porque na infância dele ele não era aceito como ele era. Então, ele decidiu ser como ele é. E ele fez muito sucesso por causa disso. Ele ficou muito famoso e rico por causa disso. Eu acho isso sensacional. É melhor ser assim do que esses jovens que não sabem lidar com as frustrações e descontam nos outros praticando crimes. Por quê? Porque não soube lidar com as suas frustrações. Os bullying que enfrentou na infância, com os traumas que ocasionalmente sofreu, seja na escola ou dentro do âmbito familiar. Agora o Felca não. Ele pegou tudo isso de ruim que ele teve e transformou isso numa coisa boa. No sentido de, cara, eu não vou mudar quem eu sou. A sociedade padrão não me aceita como eu sou. Então eu vou usar isso a meu favor. Eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou angariar pessoas que são assim como eu. Trazer essas pessoas, vou conversar com elas. E foi por isso que ele montou o canal. Esse foi o propósito inicial dele, que eu já ouvi ele falar. Quando ele montou um canal, ele era muito sozinho. Ele não conseguia conversar, não tinha amigos que falavam a mesma língua dele. Ele encontrou isso no mundo da internet, sendo como ele é. Só que nos vídeos dele, quando ele fala muita besteira também, né? Coisas assim, um pouquinho indecente às vezes, né? Claro, sem filtro, falando aquilo que vem na mente. E que fez muito sucesso por ele ser assim. O jeito que ele é, como ele é, que levou ele aonde ele chegou. Tem público pra isso. Às vezes a gente tá na nossa bolha e não consegue ver ao redor, fora dela, né? Mas tem público pra isso. Onde eu falo da politização, é que o negócio tá chato porque agora ele tá falando um negócio sério, ele deixou o humor um pouco de lado, a zoeira um pouco de lado, que é o padrão dos conteúdos dele, que é onde ele ganha dinheiro, é onde consegue ser quem ele é e ser aceito. Aí ele sai disso e entra num assunto sério. Num assunto onde ele coloca um pouquinho de humor, porque quem viu o vídeo da denúncia dele vê que tem um pouquinho de humor, mas é bem suave perto dos conteúdos dele. E geralmente o humor dele é um humor meio ácido, um humor assim, sarcasmo. Eu acho muito legal esse tipo de humor. Acho que é até por isso que eu me identifico bastante com ele. Aí agora que ele tá fazendo um conteúdo relevante, pô, agora as pessoas vão começar a meter o pau nele, vão começar a criar narrativas, vão começar, sabe, a olhar os outros vídeos dele pra pegar onde falhas, né? É coisa maquiavélica de gente podre que quer desviar o foco. Pra mim, é só esse o motivo. Quer desviar o foco da mensagem. É a pessoa, assim, ela quer atacar um mensageiro e não a mensagem, não dá importância pra mensagem. Quando começou a estourar sobre isso, eu comecei a postar nos meus stories o que o pessoal tava falando positivamente a respeito do assunto que ele trouxe e do alcance que ele teve, da repercussão que teve. Então eu comecei a replicar isso nos meus stories e tal, por conta do assunto, da importância do assunto e por ser ele. Eu fiquei muito feliz que ele fez esse vídeo, apesar de temer pela vida dele, de ficar temerosa também, pedindo a Deus pela vida dele, porque não é fácil, né? Um vespeiro que ele entrou que não é qualquer um, hein? Não é qualquer um. Até gente aí com costa quente, ó, com retaguarda, não faz isso que ele fez, né? É muito fácil criticar, mas e você que critica, você faria? Você faz? Então é muito fácil criticar, né? Aí eu comecei a ver os comentários e ver que estava iniciando essa narrativa. A política
ela é uma coisa, assim, perigosa. Você pode usar ela tanto pro bem quanto pro mal, né? O tanto que ela pode fazer bem, ela também pode fazer mal. Enfim, aí eu comecei a ver os comentários das pessoas, sabe? Falando dele, da pessoa dele, que ele tá sendo usado pela esquerda e bababá. Aí até uma amiga minha me mandou um vídeo de uma pessoa, não sei quem é, uma mulher que provavelmente é uma militante de direita. Minha amiga até me mandou, provavelmente ela não sabe que eu acompanho ele, que eu conheço ele já um pouco, né? O suficiente pra ter um julgamento sobre a pessoa dele, sobre o caráter dele, enfim. Obviamente, não conheço a fundo, né? Porque eu não conheço ele pessoalmente, não convivo com ele, então, obviamente, eu posso estar enganada. Mas, assim, pelo pouco que eu vejo, não é nada disso do que estão falando. Aí ela me mandou esse vídeo, tipo assim, como eu vi que era o Fel, que eu fui assistir, mas ela não tinha comentado nada. E aí eu vi que era uma pessoa falando justamente isso, mostrando alguns conteúdos dos vídeos mais pesados dele, de onde ele fala umas indecências, né? Eu não sei se ela achou que isso ia me chocar, mas eu não me choco com essas coisas. Olha, cresci num ambiente onde as pessoas eram muito desbocadas, falavam palavrão, numa vizinhança, amigos, escola pública onde as pessoas falavam, não tinha muito filtro também, falava. Quer dizer, não significa que a escola pública é pior nesse sentido. Agora eu falei uma besteira. Tem muita escola particular que é até pior. A classe social não quer dizer nada sobre a educação de uma pessoa, né? Só tô falando isso porque eu tô querendo dizer assim, essas coisas me chocam. Acho pesado, mas assim, pra mim eu dou risada, porque não é nada de diferente que eu já não tenha escutado quando eu era criança, quando eu era adolescente e agora na fase adulta. Homens falam essas coisas. Sabia, gente? Seus filhos falam essas coisas, é que vocês não sabem. Seus filhos têm acesso a essas coisas na internet, vocês não sabem. Os meninos, principalmente, falam certas coisas e os papais iam ficar horrorizados se soubessem o que eles falam. Então, assim, esse pessoal que se choca com o linguajar das crianças, dos jovens, é porque ou se esqueceram das suas infâncias, das suas adolescências, que tinha tudo isso, ou não presta muita atenção nos filhos, nos próprios filhos, tá? Mas rola muito, viu? É que você não sabe. E aí, assim, o pessoal aí de direita, os ultra religioso aí, ultra crente, ficaram chocados. Olha, é esse cara que você acredita que tá protegendo as crianças e os adolescentes? E não sei o que lá, nossa, olha que horror isso que ele tá falando. Olha que absurdo isso que ele tá falando. As crianças seguem ele. Bom, vamos lá. Primeiro, se as crianças seguem ele, apesar de, como eu falei, entre muitas merdas que ele fala coisas muito legais, muitas lições de moral, muito mais até que os próprios pais. Às vezes, muitos pais falham consideravelmente em dar lições de moral nos filhos. Fica muito preocupado em dar tudo o que o filho quer e tudo que ele mesmo não teve na sua infância e trabalha para conquistar, comprar, consumir e dar tudo pro filho, todas as experiências maravilhosas. E esquece, muitas vezes, que o principal é a moral, a parte de dentro, a parte intelectual, sentimental, espiritual. Então eu vejo muitos conteúdos do Felcão onde ele faz isso. Tem o público que ele conquistou fazendo essas zoeiras, falando essas merdas, só que dentro desses conteúdos ele insere, ele dá umas liçõezinhas de moral aqui, ele fala sobre psicologia aqui, cuidados emocionais, não sei o que lá, e até sobre Jesus. Ele evangeliza muitas vezes. Aí você vai falar, nossa, mas como que um cara desse evangeliza? Nossa, não tem crédito nenhum. Será? Ou será que é porque você, religioso, você só evangeliza pra sua bolha? E aí você acha um absurdo um rapaz desse, que fala tanto palavrão, que fala tanta merda, evangelizar. Você acha horrível. Mas ele tá falando com uma bolha que você não fala. Ele tá falando com quem você não tem capacidade de falar. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente julga. Outra coisa, se o seu filho assiste, você acha que ele é uma aberração, desculpa o termo, Felca, não é o que eu acho, tá? Se esse vídeo chegar até você, não é o que eu acho. Mas se você acha que ele é um cara que não deve servir de exemplo, e ele tem público infantil jovem, aí já não é culpa dele. Ele não consegue controlar isso, entendeu? Aí o problema é dos pais. Aí é onde os pais estão falhando. Pais precisam controlar mais seus filhos, monitorar mais, ver o que eles estão assistindo e conversar mais com seus filhos, ensinar. Isso, ele não tem controle sobre isso. Ele não pode ser culpado por uma coisa que você falha com seus filhos. É a mesma coisa que piada, eu acho engraçado, né? Quando estavam falando sobre regulamentar as piadas, porque os humoristas aí, eles falam muita besteira, viu? Muita coisa pesada. Tem humorista aí que pesa a mão aí na piada, que eu mesmo não acho legal, porque aí já ultrapassa aquela coisa do palavrão, aquela coisa do...
já é um insulto, é uma coisa, né? Eu não acho que o caminho é proibir, tá? Eu não acho que o caminho é proibir. E aí a direita se levantou a favor dos comediantes aí que estavam sendo perseguidos. Gente, é o mesmo caso do Fel. Só quem não gosta é só não assistir. Ah, mas as crianças é só monitorar seus filhos. A internet é uma coisa que veio pra ficar e que, assim, ela é o que ela é, assim, ela é uma coisa incontrolável e vai ficar pior. Tem pai aí, mãe que tá falando do Felca aí, né, esses de direita militante ultra-religiosos, e aí, às vezes não sabe que o seu filho assiste na internet. Por quê? Uma coisa é o Felca falar as merdas que ele faz, mas ele não é um. Ele não usa nos vídeos dele crianças e jovens e faz exploração, como é o caso do cara que ele denunciou. Então, assim, ele não faz isso. Então, pra que desviar o foco? Tá querendo buscar conteúdos dele ácidos e pesados e não sei o que lá. Pra quê? Pra mim, eu só vejo uma coisa, que tá desviando o foco das pessoas que estão fazendo esses conteúdos. Agora, as pessoas que, tipo, se escandalizam com isso e acham que ele não é digno de ter jovens, crianças jovens seguindo ele, volto a falar, cuide dos seus filhos, monitore eles, porque o Felco não tem controle sobre isso. E, infelizmente, o seu filho gosta disso aí, tá? Na escola, é esses coleguinhas deles. Os coleguinhas deles são assim, eles gostam. Seu filho pode ser um deles e você não se deu conta. Então é isso, pessoal. Eu só queria falar isso porque eu não me aguento. Eu não me aguento com a hipocrisia das pessoas.